Agora vamos ao texto, para nós entendermos toda a fala que tivemos anteriormente e entendermos agora, para encontrarmos todos os elementos da fala que tivemos no texto. Vem comigo, olha aqui. Eu disse que para que você tivesse, quando você tivesse um texto narrativo, a primeira coisa que você deveria encontrar seria o verbo principal. Então vamos ler o texto para encontrarmos o verbo principal. Leiamos. Hoje pela manhã, 2 rapazes furtaram um furgão azul e verde em Itacoatiara e o levaram até a cidade de Juá, estado de São Paulo. No furgão haviam 2 cães Doberman que só foram percebidos quando a porta de trás do veículo foi aberta. Os cães já estão com o seu legítimo dono e os rapazes já estão fora de perigo. Agora vem aqui. Qual é o verbo principal dessa ação? Nós temos muitas ações, dentro desse texto. Primeiro, 2 rapazes furtaram um furgão azul. Depois, levaram até a cidade. Não é assim? Depois, eles, quando abriram a porta do veículo, encontraram 2 cães. Com certeza, os cães morderam, feriram esses rapazes. Os rapazes, o texto não traz para nós, mas a gente pode deduzir de que esses rapazes foram levados ao hospital. Ao chegar no hospital, os médicos viram que tinham sido mordidas de cachorro e procuraram saber qual era o animal, talvez para entender se o animal tinha sido vacinado, mas perceberam de que os animais já estavam com o seu legítimo dono, tá? Então veio a ideia de que o veículo havia sido furtado. Então vejam só, olha aqui, qual é o verbo principal dessas ações? Nós temos aqui 2 rapazes, o que eles fizeram? Eles furtaram, olha aqui, um furgão azul e verde. Observe, o que os 2 rapazes fizeram? Furtaram. E furtaram o quê? Um furgão azul. Observe que essa daqui foi a ação principal do texto. A ação principal do texto. Existem outras ações? Existem, mas elas são ações secundárias. Elas tiveram uma sequência, de acontecimento, mas inicialmente o que nos traz ao entendimento é que esses rapazes eram os ladrões e furtaram, De repente furtaram o caminhão, o furgão azul e verde. E observe aqui, gente. Eu vou chamar essa parte toda aqui, gente? Tudo isso aqui será considerado para nós como a alma do texto. Gente? É a alma do texto, porque traz a informação principal. E essa informação principal, ela não pode fugir. Tem outras informações? Tem. Vamos lá. Os 2 rapazes furtaram um furgão azul e verde. Depois, pegaram esse furgão de Itacoatiara e levaram, olha aqui outro verbo, levaram até a cidade de Juá. Sim? Olha aí, outra ação. Poderia ser considerado como verbo principal? Não, Levaram. Isso é uma ação, é uma consequência que dá sequência às ações. Depois, no furgão havia 2 cães Doberman que só foram percebidos. Observe, outra ação, Mas aí nós temos aí as informações finais, que vem aqui, os cães já estão com seu legítimo dono e os rapazes já fora de perigo. Então, tudo nos leva a crer que essas informações são informações, vou colocar aqui para você, informações secundárias, E essas informações secundárias,
elas estão aquém e longe desse contexto aqui que eu preciso entender como foco principal do texto. Então eu vou entender que o texto é narrativo. Existem outras formas de entender quando o texto é narrativo? Sim. O texto narrativo, ele possui também outras características. E aí você precisa entender que o texto narrativo, ele possui 5 elementos. E você precisa visualizar esses elementos dentro do texto. O primeiro dos elementos são os personagens, tá? Personagem. Esses personagens, eles podem ser protagonistas, eles podem ser antagonistas, eles podem ser coadjuvantes, tá? E dentro desse texto narrativo, um segundo elemento que você precisa encontrar é o narrador, tá? O narrador do texto. Um terceiro elemento é o tempo. Um quarto elemento é o espaço. E o quinto elemento é o clímax, que pode ser chamado de clímax ou de conflito. Agora imagine você, o conflito não necessariamente pode ser um murro. Um conflito não necessariamente pode ser um abraço, pode ser um beijo, tá? Houve um choque, houve um encontro entre os personagens, aí a gente já pode considerar um conflito, tá? A gente já pode considerar um clímax, né? É o momento em que o texto se realiza. Então vem cá, olha comigo. Os elementos que eu falei para você, depois que você encontra o verbo principal, depois que você encontra quem é o sujeito, que é o objeto, né? Quem faz o quê? Lembra daquela perguntinha? Quem faz o quê? Quem? Os rapazes. O que eles fizeram? Furtaram. O quê? Um furgão azul e verde. Então, prestaram atenção com uma perguntinha que foi colocada lá para você entender quem é o objeto da ação, quem pratica a ação. Você encontra aqui quem faz o quê? Olha aqui, gente, colocando para vocês aqui novamente, ó. Quem faz, ó, quem faz, e aqui, todo esse contexto aqui, ó, o quê? Tranquilo para você? Para você encontrar o verbo principal da ação dessa forma. Então, agora encontrando os elementos, quem é o personagem? Quem são os personagens desse texto? Nós temos aqui 2 rapazes, né? 2 rapazes. O texto não traz aqui o nome do dono do furgão que foi furtado, mas subentende-se que ele existe aqui, né? Os cães aqui, que quando foi aberta a porta do furgão, lá eles estavam. Então observe aí os personagens que aparecem no texto, tá? Nós temos também o narrador. Como que eu vou identificar o narrador desse texto? Eu vou identificar que o narrador pode ser personagem, ou que o narrador pode ser observador, ou que o narrador pode ser onisciente. Dentro das nossas lives, nós vamos aprofundar sobre o estudo de cada tipo de narrador e cada tipo de personagens que o texto narrativo apresenta. Então veja, qual é o tipo de narrador desse texto? Ele é narrador observador, ele é narrador personagem ou narrador onisciente? Como que eu vou descobrir? Buscando os verbos. Olha aí, gente, em qual tempo está o verbo? O verbo aqui está no plural, terceira pessoa do plural. Qual é a pessoa? Eles furtaram. Então observe, outro verbo, levaram. Quem levaram? Eles levaram, tá? Foram. Quem foram? Eles foram. Observe que o narrador, ele é um narrador observador. Ele está contando uma história. Não aconteceu com ele, ele está apontando um acontecimento. Então o narrador aqui, ele é observador. Os personagens são os 2 rapazes, já mostramos. O tempo. Quando foi que aconteceu? Hoje pela manhã. Olha aí, gente. Identificamos dentro do texto o tempo, tá?
esse tempo ele é cronológico, esse tempo é psicológico. Observe que o tempo aqui, ele é cronológico, ele vai contando a história e daqui a pouco ele diz, ó, os cães foram entregues aos seus legítimos donos e os rapazes já estão fora de perigo. Observe que há um início, há um meio e há um final, sem cortes, sem recortes na contagem da narrativa. Então nós já temos aí os personagens, nós já temos o tipo de narrador, não é assim? E nós já temos agora o tempo. E o espaço? Onde foi que isso aconteceu, gente? Isso aconteceu em Itacoatiara. E levaram até a cidade de Juá. O texto não traz para nós, mas os rapazes devem ter sido levados também para um hospital. Então, a história também aconteceu lá no hospital, tá certo? E o conflito aqui, gente? O que é o conflito? Observe aqui que quando os rapazes abriram o furgão, os cães avançaram e morderam os rapazes. Outro conflito, né? Observe que os cães foram entregues aos seus legítimos donos. Houve o contato. Quando há o contato entre os personagens, eu posso dizer que isso é o conflito, tá certo? Então, pessoal, a identificação dos elementos da narrativa se faz dessa forma. Aprofundemos um pouco mais, tá? Nos estudos, busque mais sobre o texto narrativo, é muito importante. Depois nós estudaremos também de que a predominância das tipologias textuais dentro de cada tipo de texto. Então tudo isso é preciso que você avance, né? Aqui estamos te apresentando apenas uma noção de como o texto narrativo se apresenta, mas você precisa aprofundar esse estudo, né? Então, tenha aí um bom encontro com o texto e uma boa aprendizagem. Fiquem com Deus.